Saudações a você, companheiro, e a você, companheira. Meu nome é Wilson Garcia e esse é mais um Papo com a Rai. Ela chegou em Piracicaba aos 3 anos de idade, nasceu no sertão paraibano. Já na década de 70, ela começou a sua militância, lutando, na época, pela redemocratização do país. Em 1988, ela fez história, sendo a primeira vereadora eleita na cidade de Piracicaba pelo PT. Em 1992, ela foi reeleita com seu segundo mandato. Graduada em Direito, com mestrado em Direito e especialização, ela também atuou junto com o prefeito José Machado e também no governo da presidenta Dilma Rousseff, esteve lá em Brasília também, trabalhando por nós. É um grande orgulho para nós termos ela aqui. Seja bem-vinda, Rai de Almeida. Boa tarde. Não cumprimento as pessoas. Bom, é um prazer nós estarmos mais uma vez aqui para falarmos sobre as nossas vidas, sobre aquilo que nos atingem, mas também aquilo que nós podemos trabalhar na perspectiva de melhorar. Então, você que está nos ouvindo, o Igor que está aqui conosco, para a gente falar deste tema hoje, que vamos falar, né, Wilson, sobre meio ambiente. O próprio Wilson que está nos mediando nesse bate-papo, e que nós possamos fazer aqui um bom bate-papo. E você, que está nos ouvindo, depois, ao ouvir, pode também fazer as suas considerações e fazer outras sugestões que, porventura, nós não tratemos aqui. A Rai já adiantou o tema, é um tema muito sério, mas um tema de suma importância para a nossa qualidade de vida. E o nosso convidado, ele que é supervisor de meio ambiente de uma grande empresa aqui na cidade de Piracicaba e é também especialista em gerenciamento de recursos hídricos. Junte-se a nós, Igor Serra. Eu já ia falar bom dia, de novo, boa tarde, né? Agradeço demais o convite de estar aqui para conversar com vocês, agradeço a confiança. E quem sabe eu posso estar contribuindo também um pouquinho nas ideias para um próximo mandato da nossa companheira Rai. E também dizer, né, eu gosto sempre de falar que a minha origem, o pessoal sabe que a minha origem é a cultura hip hop. E dentro da cultura hip hop a gente aprende uma coisa que é o seguinte, a gente aprendeu muito com o Joel, que é o seguinte, a vitória, se não é coletiva, não é uma vitória válida. E o que a gente aprende na academia, a gente tem que voltar para a comunidade para levar isso e tentar melhorar algo na vida das pessoas. Então é com esse intuito que a gente está aqui para trocar essa ideia e vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver quais são as fogueiras que vocês vão me colocar aqui para estar respondendo. Olha, para introduzir o assunto, eu me lembrei de uma história. Era uma vez, há algum tempo atrás, num lugar não tão distante, um determinado presidente que disse as seguintes palavras, abre aspas, revogamos mais de 5.000 normas regulamentadoras. Não abrimos concurso para IBAMA nem ICMBio. Quanto menos dessa gente por aí, melhor para todo mundo. E a pergunta que eu faço para a gente começar, a gente quer entender qual é a importância desse tema. A gente vai falar sobre meio ambiente, mas esse tema afeta diretamente a vida das pessoas, a vida de cada um, ou é alguma coisa distante? E nessa declaração que a gente acabou de ouvir, quem são essas pessoas, né, que defendem o meio ambiente? Rai. Nós temos pessoas que negam até a existência. Se nós vermos também numa história muito recente, um presidente que negou as vacinas e, em razão disso, nós tivemos milhares de mortes que poderiam ter sido evitadas
se a vacina tivesse vindo a tempo. E não era por falta de recursos nem por falta de vacina. Foi simplesmente pela negação da vacina. E isso já afeta o meio ambiente. E aí também essa questão ambiental, ela afeta diretamente a vida. Porque se nós não tivermos um ambiente preservado com todos os seus recursos, nós também estamos fadados à extinção até da humanidade. E aí nós já estamos vendo isso acontecer. Quando nós olhamos para o Amazônia, agora todos os rios que estão, os afluentes do rio Amazonas, hoje, inclusive, o atual presidente diz que esteve numa viagem que um dos rios que são afluentes do Amazonas, ele que tinha de 13 a 15 metros de água de profundidade, agora não chega a 30 centímetros de água. Então, imagine a extinção de recursos, sejam eles... Aí o Igor vai poder falar melhor sobre essa questão, porque é uma pessoa que está especializada sobre essa temática, de animais, de recursos hídricos, árvores que foram extintas, e as pessoas que sobreviviam da pesca daquela água. Então, assim, nós temos uma situação bastante delicada no Brasil, mas no mundo, em razão dos negacionistas que você retrata nesta história. Muito bem, Rai. Nós sabemos que entre os cientistas sempre houve aqueles mais otimistas. Existem também alguns negacionistas, alguns que negam que o aquecimento global seja efeito da ação do homem. Mas hoje parece que a grande maioria já entende que é efeito da ação do homem. Mas mesmo entre esses que entendem que é efeito da ação do homem, o aquecimento global, há aqueles mais otimistas que acham que essas mudanças climáticas acontecerão nos próximos 100, 200 anos, mas já os mais pessimistas, né, que calculam aí até o final do século 2100, né, para que, por exemplo, o Pantanal deixe de existir. Agora, o que recentemente a gente está vendo que até mesmo os mais pessimistas estão assustados com o que a gente está vivendo. Porque uma coisa é certa, é impossível negar o que a gente está vivendo hoje, não é, Igor? As queimadas, o calor, a mudança brusca de temperatura. Eu acho que tudo isso a gente pode considerar como efeito da ação do homem, Igor. Correto. Não tem como negar que é efeito uma ação antrópica, né? Que é efeito da ação do homem. E é simples você, não digo defender essa tese, mas você ter uma visão mais holística de tudo isso daí. Pelo simples fato da queima de combustível fóssil. A gente está tirando um carbono que estava encapsulado dentro do planeta. Né? Esse carbono estava encapsulado dentro do planeta. A gente tira toneladas desse carbono em forma de petróleo para produzir combustível. Né? A gente queima, a gente faz uma queima incompleta desse carbono através dos motores, vapores ou queima de carvão, e esse carbono sobe para a atmosfera. Isso é fato. É conta de matemática. A gente está tirando o carbono que estava encapsulado e jogando para o ar, jogando para a atmosfera. Não tem como negar isso, é impossível. Não tem quem rebata isso. Né? Sem falar nas queimadas, né? O Brasil é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa. E a maior emissão de gases de efeito estufa brasileira é relacionada às queimadas da Amazônia e do Pantanal. E Cerrado também. Fala-se pouco nas queimadas do Cerrado. Né? Mas a gente tem que focar, ter os olhos também, não só para o Pantanal e para a Amazônia, também para o Cerrado, pelo fato do Cerrado ser área de recarga de aquíferos. Né? Se a gente tem queimadas no Cerrado, a gente não vai ter água percolando. E se a gente não tem água percolando, a gente não vai ter nascentes de rios sendo abastecidas. A gente vai ter, o problema maior como um todo. A Rai estava falando, né, sobre a questão dos rios da Amazônia, que está diminuindo sua vazão e tal, e tem todo o impacto local ali, com moradores que não têm acabam não tendo de onde tirar seu sustento. Transporte, né? Transporte.
e também a questão do bioma, né, como um todo, e as questões da fauna e da flora. Mas vai muito além disso. Se você tem diminuição de água, os cursos d'água da Amazônia, que evapora muita água, né? Se evapora muita água, não só da evapotranspiração das plantas, mas também a bacia amazônica, que é a maior do mundo, e essa água, a gente tem menos água, é o sinal que a gente vai ter menos água evaporando. A gente ter menos água evaporando, a gente vai ter menos formação de chuva. E a chuva que abastece o estado de São Paulo, já é científico, que abastece o Sudeste, ela é formada especialmente na bacia amazônica, com a evapotranspiração da floresta, mais essa água que evapora dos cursos d'água, que são enormes lá. Se isso começa a diminuir junto com as queimadas, a gente vai ter uma consequência que a gente já vem sofrendo essa consequência aqui no Sudeste, que é a diminuição de chuva. Acho que falei demais, né? Não, interessantíssimo, Igor. Inclusive, agora a gente vai entrar no assunto de árvores, porque você falou de Amazônia, porque tem a água que evapora, né, dos rios. Exatamente. Nós temos no nosso planeta a água que está na terra, úmida, e nós temos a água que está na atmosfera. Exatamente. Eu li recentemente que a quantidade de água na atmosfera é muito maior do que todas as águas dos rios do mundo todo. Uhum. É muita água na atmosfera. Uhum. E o responsável maior por levar essa água para a atmosfera são as árvores. Né? Exatamente. Elas captam a umidade da terra e jogam essa água para a atmosfera, formando lá na Amazônia os chamados os rios voadores, descoberto pelo cientista piracicabano, isso, né? O Dr. Salati, que faleceu, infelizmente faleceu alguns anos atrás, né? Poxa vida. E que dificilmente demorou a ser reconhecido a tese dela, né? A tese dele, né? Foi muito difícil ele ter a sua pesquisa reconhecida. Exatamente. Até porque nós estávamos muito nesse período dessa história dessa pessoa que, né, que negava que houvesse, né, um problema, né? Essa pessoa que tipo, dizia que a floresta não pega fogo porque é úmida. Né? É úmida. A floresta amazônica não pegava fogo porque é úmida. Então, quando a gente vê isso, a gente percebe que lá na Amazônia, então, cada árvore que cai, ela vai influenciar o clima aqui em Piracicaba. Então não é um problema lá da Amazônia, um problema fora é um problema nosso. Na verdade, ela influencia o clima no planeta. No planeta, né? No planeta. Então esses rios voadores... Os impactos, né? A gente vai ter o problema ali na Amazônia, né? A gente vai sofrer impactos negativos aqui na região sudeste do continente, porém a gente vai ter um impacto, né? Talvez demore um pouco mais por estar mais longe das outras regiões, mas o impacto negativo chega nas outras regiões do planeta. Porque o planeta nosso ele é um circuito fechado. Né? A água que está aqui, a gente fala que a água vai acabar. A água não vai acabar. A água vai estar indisponível. Sim. A gente está indisponibilizando a água. A água não vai sair do planeta para ir para outro. Né? A gente está indisponibilizando esse recurso. Ô Igor, mas eu acho que tem um dado que já está nos afetando. Nós tivemos agora, nos últimos dias, o estado de São Paulo como o estado com o maior estado poluído do mundo. Sim. E aí, lógico que isso foi em decorrente das queimadas, mas especialmente as queimadas que aconteceram na Amazônia e depois todas as outras que vêm acontecendo, isso já tem um efeito. Nós já estamos numa região com uma poluição muito grande, severa, e que já está atingindo a saúde das pessoas. Portanto, assim, pelo menos eu estou entendendo que se nós não tivermos uma ação rápida, que já está muito atrasada, por sinal, porque até o plantio de árvores, quando a gente fala das árvores e falamos de todo esse efeito da natureza, né, que ela retira essa umidade, leva para a atmosfera, mas também depois a atmosfera que volta para a Terra. Então, assim, é um ciclo, né? Que é maravilhoso isso. Este ciclo ele já está acontecendo de forma irregular, porque nós já temos as chuvas que são poucas, escassas, têm sido poucas as chuvas, nós estamos com um problema seríssimo, não precisamos nem ir para a Amazônia para ver os efeitos perversos desse modelo
de sociedade que é de achar que os recursos naturais são finitos, são infinitos, o rio de Piracicaba, o nosso rio aqui que está aqui no nosso nariz, né? Então, assim, eu quero aqui entender, estou pensando aqui que nós precisamos ter ações muito rápidas. E só para... Acho que ficou meio confusa a minha fala, mas o plantio de árvores, para nós termos uma árvore... quando a gente vê aquele deputado federal que foi ministro do Meio Ambiente, que ele diz... Vamos, agora é a hora de deixar a boiada passar. E que a gente vê ele em frente a um caminhão, toneladas de madeira, de toras de madeiras. Quantos anos não demorou para aquela tora ficar aquela tora? Agora a gente fazer um plantio de árvores, a gente precisa fazer isso. Quantos anos vai precisar para chegar àquela tora que aquele sujeito... defendeu para outros países, né? E a árvore tem um outro papel que é de extrair, né, de capturar o carbono. Isso, né? CO2, né? Ela captura o carbono também, então isso também contribui para nós, para nossa qualidade de vida, né, para a qualidade do ar. Quando eu vou para minha casa, né, quando tem uma rua que eu passo e tem uma baixada com uma pequena mata, passa um pequeno curso d'água, um riacho, e uma pequena mata. E é incrível como a gente percebe ali a diferença da temperatura. Mas é uma pequena mata. A gente passa quando está fora, está quente. Quando você passa ali, onde está, refresca imediatamente, você sai de novo, aquele calor. Então, aquilo a gente vê na prática o efeito de uma árvore, ou de um conjunto de árvores, de um pequeno bosque dentro de uma cidade. Com esta fala, a gente pode introduzir a nossa cidade na nossa conversa. Né? Como Piracicaba está tratando o meio ambiente? Podemos considerar ataques ao meio ambiente, como corte de árvores, incluindo esse que aconteceu há pouco tempo na Praça Pádua Dias. Como a gente vê isso, Rai? Foi necessário? Não foi necessário. Bom, primeiro, acho que a gente tem que dizer que Piracicaba também tem passado por um período bastante complicado do ponto de vista da preservação da sua natureza, do seu entorno. Nós tivemos a poda de árvores dessa avenida... A poda não, a retirada das árvores da Praça Pádua Dias, e aí eu vou falar aqui, a retirada daquelas árvores foi tão desnecessária e foi tão violenta, e aí eu acho que com aquele busto do Pádua Dias que está ali, que até e assim, tiraram as árvores, construíram estacionamentos, porque você tira árvores para criar estacionamentos, porque as pessoas precisam derrubar a árvore para deixar os seus carros. A retirada da natureza para a viabilidade de veículos que são os responsáveis, por todo esse efeito estufa de CO2, carbono, né, produção de carbono, tudo isso. E deixaram o busto do Pádua Dias lá. E ele chora. Aquele busto deve chorar todos os dias. Que deveria, até em respeito a esse ser humano que passou por essa cidade e que teve a sua importância histórica, deveria também ter retirado aquele busto de lá. Essa é uma ação violenta que a Secretaria do Meio Ambiente deste governo, que está em exercício, prestes a findar, que teve. Mas nós temos também a própria margem do rio Piracicaba, que também chora pela sua sobrevida, pela sua sobrevivência, e aí o maior choro desse rio tem sido a morte dos peixes, que não tem agora oxigenação, e a morte deles. Nós tivemos uma mortandade de toneladas decorrente de um efluente que foi jogado no rio e que trouxe a morte, mas nós temos
a morte em decorrência do baixo volume de água. E aí, a retirada de árvores da Alidor Pecorari, a construção da bois e daquelas torres que está previsto construir, aquelas torres de 90 metros quadrados, 90 metros para cima. Nós temos outras retiradas de árvores lá também no bairro Santa Rita, que foi desnecessariamente. Nós estamos vendo as podas que a CPFL faz das árvores em razão de bater nos fios, quando já tem outras alternativas que não precisariam fazer isso. Assim, então, nós temos uma ação do governo que é ordenada para retiradas de árvores e que isso traz um efeito bastante grave para a nossa civilidade. E isso tem um efeito sobre nós, mas isso também repercute para além de Piracicaba. Para além de Piracicaba. Isso tem efeito na vida de muita gente. Então, a gente precisa denunciar e ver como que a gente pode também fazer os reparos disso. Com certeza. Igor, o que o Executivo geralmente diz a respeito desse assunto, que a Rai bem colocou aqui, desses ataques, né, da retirada dessas árvores lá da Padua Dias, é que na soma total, em média, o governo plantou mais árvores do que ele cortou. Mas a Rai também comentou na última fala dela sobre a demora, quantos anos demora para que uma árvore possa, né, realmente cumprir a sua função e contribuir, como ela contribuía no momento em que ela foi cortada. Né? Será que essa conta fecha? Não fecha. É científico, né? Você não pode tirar, se você remover uma árvore, plantar outra e achar que está tudo ok. Impossível isso. Essa conta não fecha. Mesmo porque os serviços ambientais que uma árvore adulta, né, uma árvore que atinge seu clímax, ela presta, uma árvore pequena, ela vai demorar anos para conseguir suprir esses serviços ambientais, que seria a influência no microclima, a morada de animais, de pássaros, e problemas com, vamos dizer assim, com assoreamento de terras, erosão e por aí vai. Essa conta não fecha, não vai fechar nunca. Você não pode te remover árvores com a desculpa que você vai plantar. Você não pode remover uma com a desculpa que você vai replantar 10. Então vamos plantar 10 e não vamos remover aqui tá lá, né? Todo esse contexto que a Rai falou traz, né, por exemplo, a questão da Padua Dias. Ela já traz toda uma questão, ela carrega toda uma questão de má administração da cidade. Por quê? Quando você tira árvores com a desculpa de fazer estacionamento, aí já você está alegando, já está assumindo que você tem um problema de mobilidade na cidade. Você já também está assumindo que você tem um problema de transporte público. Por quê? As pessoas estão preferindo ir para o centro da cidade de carro e não de transporte público ou de outras maneiras, de outros modais que sejam mais ambientalmente correto, né? Então, ali você assume que você tem mais problemas do que só aquilo que você fez, só aquele estrago que você fez ali. E isso reflete na cidade como um todo. E todo esse problema vem, por exemplo, a questão que o prefeito quer fazer, a duplicação da Alidor Pecorari é a mesma coisa. Ele quer assumir, o que ele quer fazer? Ele quer tirar o verde, tirar o meio ambiente para colocar espaço para carro passar. Ele está alegando, está assumindo também que ele está com outro problema de mobilidade urbana naquela região que ele não consegue resolver sem destruir a árvore, sem afetar o clima, sem afetar o meio ambiente. Então, peraí, não seria mais interessante ele tentar resolver esse problema desses modais que a Piracicaba tem, que leva a pessoa até esses locais, ou é melhor destruir o clima, né? Muito interessante. As questões ambientais, né? Sua resposta foi bem assertiva, né? Você disse que a conta não fecha. A conta não vai fechar nunca. Isso é importante para a gente saber. A conta não fecha, você derruba uma árvore e planta 10, isso não é desculpa. Não é desculpa. Então, tem que procurar uma saída diferente. Uma outra saída. E Rai, eu queria que você, ele introduziu a Alidor Pecorari, eu queria que você explicasse em detalhes, porque muita gente não lembra, né? Não sabe mesmo, não conhece onde é essa avenida e qual é a proposta
né, dessa administração, dessa duplicação que o Igor mencionou? Nós temos ali, a Lidor Pecorari, ela fica atrás dos restaurantes da Rua do Porto. Ela fica entre os restaurantes e o Parque da Rua do Porto. Então, ali tem a Avenida Alidor Pecorari. E para a duplicação da Avenida Alidor Pecorari, o projeto do atual prefeito, vai ter que retirar dezenas de árvores do parque da Rua do Porto. Então, vai ter que retirar toda assim, a gente ainda não tem esses números, mas há uma estimativa de serem tiradas pelo menos 200 árvores dali. E aí também, além disso, porque aí vão fazer desta rua, desse pedaço da Rua do Porto, que vem a Beira-Rio, né? Depois a Beira-Rio passa em frente que é a Rua do Porto, ali a gente tem a Beira-Rio, mas depois a gente chama ali popularmente a Rua do Porto. E atrás tem uma única mão que vai da Rua do Porto para a Paulo de Moraes. E teve um vereador que teve uma feliz ideia para que os carros que vêm da Paulo de Moraes, da Avenida Paulo de Moraes, e que vêm em direção à Rua do Porto, que possa também entrar por ali. E aí o prefeito, acho que já tinha talvez alguma coisa nesse sentido, e aí com essa sugestão vinda de um vereador, juntamente com os donos, né, dos restaurantes ali da Rua do Porto, acharam interessante essa proposta, então o prefeito tem essa proposta. Mas tem um dado, você vai ter o trânsito de duas mãos, mas você precisa também de estacionamento, como o Igor já trouxe aqui, porque aí você precisa de lugar para estacionar os veículos. Aí, o que vamos fazer? Tem um campo que é centenário, um campo de futebol que é centenário, que está ali também ao final da Rua do Porto, que é uma área de preservação ambiental, que tem a Casa do Artesão, que está ali também. Aí, ali também deixa de ser um campo de futebol para transformar-se num estacionamento. Olha que ideia brilhante, né? Assim, eu estou falando isso de forma irônica, porque isso é um absurdo, é inadmissível uma proposta dessa natureza. No meu ponto de vista, até a Lidor Pecorari não deveria nem passar carro ali, deveria ser um grande calçadão, porque esse é o atrativo, que nós que falamos tanto que Piracicaba tem uma vocação para o turismo, ali aqui deveria ser uma área de preservação ambiental todo ali, e você ter os veículos que chegam até aquele local, você fazer com que chegue o mais próximo possível e ali que as pessoas andassem para apreciarem toda aquela natureza que tem naquele entorno, que é maravilhoso aquele lugar. E não duplicar para mais veículos, para mais carros automotores passarem por ali. Então, vai na contramão daquilo que tem se discutido, inclusive, no mundo. Nós estamos, assim, o mundo está discutindo que nós precisamos preservar e buscar outras medidas para que nós melhoremos o nosso meio ambiente. Piracicaba está na contramão. E aí eu quero acrescentar porque também na mesma ideia de dar passagem para veículos, a Praça José Bonifácio também tem uma proposta também de reforma, que também retira árvores. Vão ali, pelo menos no projeto do senhor prefeito, retira-se pelo menos 57 árvores. Mas dentro do legislativo, nós temos vozes bastante efusivas na defesa da reforma da Praça José Bonifácio, porque tem que facilitar a passagem de veículos, tem que criar estacionamentos. Então, assim, numa visão não só negacionista, mas numa visão atrasada.
Há quem diga lá que nós, da esquerda, não somos capazes de ver o desenvolvimento, que nós temos uma visão retrógrada. Retrógrada? Quando você acaba com a natureza, isso melhora o desenvolvimento socioeconômico, cultural, patrimonial da nossa cidade? Pois é, a Rai colocou muito bem. Eu acho que o mundo todo está compreendendo a necessidade de mudar os rumos das políticas, do entendimento, da relação com o meio ambiente. Então, quando você está olhando para o mundo todo, quando a necessidade é aumentar as áreas verdes e preservar, nós sabemos que o que nós não precisamos é de mais asfalto. Né? Mais asfalto ali no centro da cidade, com mais ali na Rua do Porto, com mais carros trafegando. De fato, eu penso aqui no Taquaral, por exemplo, você disse, eu achei muito interessante. Imagina se aquilo fosse fechado e virasse um parque só para pedestres mesmo. Seria realmente muito mais alinhado à nossa realidade e necessidade, à nossa qualidade, à melhoria da qualidade de vida, do que você aumentar o fluxo de veículos naquela área lá, não tenha dúvida. Posso dar um, assim? Claro. É engraçado, o comércio, ele só vende se tiver pessoas andando e olhando as suas vitrines. Ao invés de nós criarmos uma política que você faz com que as pessoas andem pelo centro, apreciem as belas lojas que tem, inclusive do ponto de vista de consumo, ela seria mais importante do ponto de vista econômico? Não. Aí a gente vai fazer com que as pessoas venham transitar de carro. Gente, vai na contramão, inclusive, do ponto de vista do consumo, né? Porque quem anda de carro vai para lá e para cá, e aí a gente precisa de pessoas caminhando. Seja para olhar aquilo que tem de beleza para ser consumido, mas também para você ver no seu entorno a beleza. Porque essa cidade é maravilhosa. Ela está feia, mas Piracicaba é uma cidade maravilhosa pelos seus recursos naturais. Tem a Exalc, que é um parque maravilhoso, né? Tem todo o seu entorno da Exalc. Nós temos a Rua do Porto, nós temos o Rio Piracicaba, nós temos o Corumbataí muito próximo da gente, nós temos o Tanquã, nós temos a Artemis, nós temos a Monte Alegre, nós temos assim, uma cidade que tem uma riqueza maravilhosa do ponto de vista cultural, patrimonial e também ambiental. E está sendo destruído tudo isso. Existe alguma implicância, né, nas pessoas que vivem, que dependem, por exemplo, do Tanquã? A Rai mencionou agora. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? O que é o Tanquã, quem vive lá, né? E recentemente esse episódio que a Rai mencionou da mortandade de peixes. A gente tem algum número aqui para passar? Quantas toneladas de peixes? São 235 milhões de peixes que giram em torno de 35 toneladas de peixes. É muito, assim... É um absurdo. Igor, quanto tempo demora para a natureza, por si só, conseguir se recuperar? Vamos só segurar um pouquinho. Cara, eu vi... Vou só corrigir, mais de 90 toneladas de peixe. 90? Tá. Foi esse número 235, não. Vamos trabalhar com 290 toneladas. 90 toneladas. Então você pega, foram mais de 200, mais de 90 toneladas. Mais de 90 toneladas de peixes mortos. Peraí. Bom, pode ir. Fala de novo, por favor. Nós temos algum número desses peixes que foram mortos? Temos. Nós sabemos que foi mais de 90 toneladas de peixes mortos por conta desta ação humana no Rio Piracicaba pela usina São José. Precisamos falar também, é importante dizer isso. Ação humana e ação criminosa, né? Exatamente. Igor, quanto tempo a natureza demora para conseguir se recuperar
de uma tragédia como essa? Cara, é muito difícil ter um tempo, né? Há estudos que vai falar que são 20 anos, estudos que vão falar que são 30, né? Mas depende muito, né, não é a natureza se recuperar por si só. Será que a gente vai deixar a natureza se recuperar? Né? Quando vai ser a próxima mortandade de peixe? Né? A gente teve essa mortandade grande, acho que semana passada, se eu não me engano, já tinha peixe morrendo de novo. Hoje o rio Piracicaba estava com uma espuma branca e o oxigênio dissolvido da água diminuiu de 1,7 miligramas por litro para menos de 1. Se continuar diminuindo, amanhã a gente vai ter um monte de peixe morto de novo. Então, quer dizer, a gente vai deixar a natureza se recuperar? Né? Essa é a pergunta. Porque a bacia, nossa, ela tem uma complexidade muito grande. Você estava perguntando qual o Tanquã, o que é o Tanquã. O Tanquã nada mais é que uma área alagada. É uma área alagada em virtude da barragem que tem em Santa Maria. Né? É em Santa Maria, né, se eu não me engano. Em Santa Maria tem a barragem, toda aquela água é uma água de remanso da barragem que alagou. Mas se a gente olhar tecnicamente para o Tanquã, que sim, é bonito, e lá a gente vai lá, a gente assusta com a sua beleza, mas se a gente olhar tecnicamente para o Tanquã, a gente já vê resquícios de poluição. A gente vê problemas de eutrofização. O que seria esses problemas de eutrofização? O Tanquã, ele é muito cheio de água-pé, né? E nas beiradas tem taboa. O aguapé nada mais é que um indicador que a água que está chegando no Tanquã já não é de qualidade há anos. Né? Há anos o Tanquã já vem recebendo uma água com muito fósforo e nitrogênio, resultado de esgoto não tratado e maltratado nas cidades acima de Piracicaba. A gente tem lá também a barragem de Americana, que a gente tem que sempre falar dela, a barragem de Americana, por quê? A barragem de Americana foi construída para se gerar energia elétrica. Hoje, quem tem o domínio dela, quem é o dono dela é a CPFL. A barragem de Americana está há anos recebendo esgoto não tratado ou maltratado da região metropolitana de Campinas. Né? Esgoto que carrega maltratado vai carregar muito fósforo e nitrogênio, que faz com que a barragem de Americana, toda aquela represa, seja eutrofizada, totalmente poluída. E a água que desce de lá, ela vem aqui. Ela chega aqui e esses poluentes vão chegar no Tanquã. Igor, eu cheguei algum tempo atrás a visitar lá em Americana, tem 2 bairros onde ficam essas represas. Isso. A Praia Azul, Azul e Praia dos Namorados. Uhum, conheço bem. É praticamente ali um pântano. Exatamente. O rio se tornou um pântano, a represa, né, se tornou um pântano e não tem mais solução. Né? E eu vou mais longe, nem remover aqueles aguapés. Eu vou mais longe. Se a gente continuar do jeito que está, Piracicaba fingindo que trata esgoto, porque finge, não trata. Né? Aí eu sou incisivo, se a pessoa quiser dar uma volta comigo, eu mostro. Né? Um exemplo que Piracicaba não trata esgoto é a saída da Avenida Armando Salles, o final da Avenida Armando Salles ali lá do Clube de Campo. Todo o esgoto do bairro Alto, esgoto do centro, esgoto da região da Pauliceia e Higienópolis desce in natura e é descartada no rio Piracicaba, cara. Isso é fato. Se for ali a pé, você não vai aguentar o cheiro. Tudo isso é descartado no rio Piracicaba. Tudo isso é fósforo e nitrogênio que vai ser levado para o Tanquã. Se a gente não tomar cuidado e não começar realmente a olhar com carinho para esse problema, o que vai acontecer? O Tanquã está fadado a virar uma represa de Salto Grande. Poxa vida, é assustador o que você assustador, falou, de verdade. Mas é fato, né? Mas, Rai, a pergunta que eu tinha para você é exatamente essa. Quanto ao executivo, como você acha que foi a ação do executivo com relação a essa tragédia provocada por essa usina? Ele tomou as medidas que lhe cabia, que foi buscar os órgãos competentes, CETESB, o SEMAI e a própria prefeitura, para que pudesse, o Ministério Público, para que pudesse tomar as medidas, denunciar o criminoso que jogou esse poluente mortífero, porque daí não morreram só os peixes, né, Igor? Uhum. É bom que se diga. Morreram muitos outros animais. Sim. E também afetou a mata ciliar, também teve uma afetação, e tem
a própria água, até porque como é um período que não tem chovido, este produto está aí na água porque não conseguiu ainda sair por conta da falta de água. Precisava ter uma chuva torrencial para poder ter limpado toda esta água. Então, assim, tomou essas medidas, foi aplicada uma multa para quem praticou a ação criminosa, que é na ordem de 18 milhões de reais, mas a gente já sabe que ele está recorrendo, e nós temos uma história no Brasil que também as multas pecuniárias não são pagas. Na verdade, isso vai ser apresentado recursos e mais recursos, e ao final do processo, muitos daqueles que são penalizados por crimes ambientais não pagam as suas multas e continuam aí praticando outros crimes, infelizmente. Nós fizemos uma discussão lá na Câmara Municipal sobre essa questão e saíram de lá algumas medidas, que não basta a multa, há uma necessidade do reflorestamento da própria orla, né, do Rio Piracicaba, mas também você fazer com que a empresa que cometeu esse crime também possa repovoar o rio com peixes, né? Então, também tem essas medidas que foram saídas lá da audiência pública. Isso vai ser aplicado e levado a efeito? Vai depender do próprio poder de político e de polícia, seja da CETESB, seja do Ministério Público, porque daí o poder público, o executivo, ele tem um poder, mas aos órgãos competentes para levar isso a efeito o Ministério Público e a CETESB. Então, acho que a gente espera que possa ser serem adotadas essas medidas do ponto de vista da recuperação, ainda que a longo prazo, mas que o rio volte a ser repovoado com os seus peixes. Eu iniciei a nossa conversa citando uma frase, né, bastante infeliz. As queimadas e tudo mais não deixam de ser consequência de uma postura negacionista. Sim. Então, a gente está vendo que as ações tomadas hoje vão ter reflexo no futuro. Então, o que você falou sobre a possibilidade do Tanquã virar também um pântano é assustadora. Então, a necessidade de medidas são imediatas, né? De ações imediatas. E o que você propôs, Rai, é muito interessante, porque é muito melhor do que uma multa, né, que vai ser protelada várias e várias vezes, postergada na justiça, muito melhor que houvesse uma ação mesmo de responsabilidade da empresa com repovoamento. Não só com repovoamento, com reflorestamento, enfim, tratamento da água, se fosse o caso, né, do que somente o dinheiro que a gente nunca vai ver. Esse dinheiro certamente nunca vai aparecer. Parece que essas multas são mais assim como uma prestação de contas, né? Para falar no jornal, né? Falar, a empresa foi multada, só que na verdade não vai acontecer. Se nós considerando que foram mais de 90 toneladas de peixes mortos, se nós colocarmos um pelo outro de R$100 o quilo de peixe, quanto que daria isso em valores? Então, a gente talvez precisasse, até fazer algumas continhas, né, bem simples. E isso resolveria a situação? Para mim, não resolveria. E também, nós fizemos um debate na Câmara, muito recentemente, e foi sobre as queimadas, porque Piracicaba também está sendo afetada por queimadas criminosas, segundo as informações. Nós tivemos muitas queimadas aqui em Piracicaba, assim como nós estamos tendo queimadas no Brasil e muito graves, né? E nós estamos na defesa, isso já tem em outros países, que as queimadas que são provenientes de crimes
que forem criminosas, que estas áreas elas não sejam mais de plantio de agricultura, mas que elas sejam transformadas em áreas de reflorestamento. Então, esta é uma medida que, em nível local, nós não temos como fazer, porque isso é uma lei federal, mas nós já apontamos isso, inclusive, para o Ministério Público, que o Ministério Público tem poderes para ter uma ação nesse sentido. Mas também o que a gente vê é que os órgãos competentes para tomarem as medidas, eles têm sido muito omissos nas suas responsabilidades para com o meio ambiente. Eu vou voltar no assunto do esgoto, porque realmente o que você falou é assustador, né? Todo esse esgoto que é jogado in natura no rio. Quero perguntar para a Rai. Rai, você tem algum número sobre o tratamento do esgoto em Piracicaba? Quanto do nosso esgoto é realmente tratado? E como é feito esse tratamento? Esse tratamento é realmente feito da maneira adequada? Esse esgoto que está retornando para o rio é um esgoto adequado? Essa água é adequada? Olha, o Igor pode nos ajudar, contribuir com certeza. com essa questão. Até porque o Igor foi um grande colaborador nosso lá na CPI do SEMAI. E o Igor contribuiu muito conosco nessas discussões que tivemos na CPI. Em 2012, quando foi feita a PPP, a parceria público-privada, com a empresa Mirante, que ela ficou a responsável pela gestão do esgoto, em 2012 tinha uma coleta que era assim, uma coleta na ordem de 70% do esgoto da nossa cidade. 2012. 70%. E desses 70%, 100% era tratado. Depois de 2012, aí o Igor pode dizer, não teve nenhuma mais avanço na coleta de esgoto. Nem aqueles mais antigos, como aquele que passa pelo rio Itapeva, que tem todo a coleta que é jogada no rio Itapeva, que é esse que deságua lá na rua ali no Mirante, na ponta do Mirante, na esquina do clube de campo. Se você, parando o carro ali naquela avenida do clube de campo, e você for ali na ponte do Mirante, que é o Dr. Rebouças, né? Você para ali, olha, para ali, fica um minuto para você ver que ali ferve. Que tem todo o esgoto que vem ali, e ele fica ali represado ali, depois ele vai para o curso do Rio Piracicaba, e aí vai para todo o curso do rio, no seu curso do rio. Mas não é só o rio, não é só o Itapeva. O Guamiúm, todo aquele entorno da região da Vila Fátima, ali tem centenas de casas que jogam o esgoto in natura no Guamiúm. E quando você vai para a Água Santa, que você tem aqueles prédios, inclusive aqui à margem da direita do Campestre, ali você tem todo os esgotos jogados naquele rio que passa ali, e outros tantos. Então, nós temos hoje, eu acredito, com o crescimento de Piracicaba, que nós devamos, talvez, ter uma coleta na ordem de 50% do esgoto e outros 50% não coletado e não tratado. E isso não tem, nós não temos nenhuma medida do Executivo para sanear. E a Mirante, essa empresa que hoje é tida como uma empresa modelo, ela tem um contrato que ele é impagável. É impagável. A prefeitura, o poder público municipal, tem uma dívida com a Mirante, que é uma dívida que está sendo, ela está judicializada, tem um problema seríssimo a forma como se deu esse contrato e uma injustiça do ponto de vista dos contribuintes, que você paga 100% de água e 100% de esgoto.
mas você não tem o 100% de esgoto tratado. E você paga como se tratado tivesse o 100%. E eu vou mais longe, talvez também não se tenha o 100% de água. Não, Né? não E isso que a gente queria falar um pouco também sobre a falta d'água. Tem Ah. acontecido demais, não tem, na cidade? Né? Reclamação de falta d'água. A pessoa trabalha o dia todo, quando ela chega em casa, no final da tarde, tudo que ela quer, né, é Tomar um banho. tomar um banho, ou cuidar da casa, lavar a sua louça do jantar, né, e descansar, mas não tem água. Por que está acontecendo isso em Piracicaba? É falta de planejamento? O que é? É falta de água mesmo? Será que é natural? É normal? É o período? A gente tem que aceitar que é assim? Não tem solução? É falta de água, é falta de água. Vamos lá. O que acontece? Piracicaba, ela hoje, se eu não me engano o dado, acho que o André pode dar uma olhadinha ali depois para não falar besteira, perde de água tratada cerca de 55% da água captada. Se trata-se essa água perde. Cerca de 5 a 7% desse montante não tem como você recuperar. Por quê? É a água que é usada no processo de tratamento de água. A gente tem um processo de tratamento de água arcaico, no qual a lavagem de filtro ainda é feita só com água. Então a gente perde muita água nessa lavagem de filtro, né? Ou quando o SEMAI lava os decantadores. O que são os decantadores? Os decantadores são tanques enormes, onde a água fica, vamos dizer assim, repousando, entre aspas, né? Para dar tempo da sujeira floculada decantar. De tempos em tempos, o SEMAI tem que esvaziar isso daí para fazer a lavagem desses tanques. E essa água é perdida também, né? Então, dentro desse contexto, 7% desse montante de 55% não tem como recuperar. Então, a gente tem esse outro que é perdido com vazamento da rede. É por isso que falta água na cidade. Tem uma modelagem matemática, uma vez que eu tracei, se eu não me engano, foi para uma palestra que eu fiz com o Machado, se eu não me engano, um tempo atrás, que dentro desse cálculo a gente conseguia trazer que se Piracicaba diminuísse esse 55% e trazesse esse volume para de 20% a 25% de perdas, que é o aceitável, né? Entre aspas, aceitável, a gente resolveria esse problema de falta d'água. Então, o que falta? Falta investimento de todos esses prefeitos que passaram, né, pela gestão da cidade. Vamos lá, Machado não, desculpa. Barjas, acho que foi 3 mandatos do Barjas, Gabriel Ferrato, Luciano. Falta o quê? Um investimento na manutenção dessas redes, né? Mas um investimento pontual. Não é você pegar e falar, vou trocar a rede daqui para colocar ali. Você tem que primeiro ter um estudo, um diagnóstico para ver onde realmente está precisando fazer essa troca e depois você fazer essa troca dessas redes onde você vai diminuir esses vazamentos. Esse é um dos problemas. Outro problema é problema ambiental, mas ainda não está impactando na água chegar com qualidade nas torneiras, mas a gente tem um problema nos nossos mananciais. A gente trata, acho que de 15% a 20% de água ainda do rio Piracicaba e o outro montante vem do rio Corumbataí. O rio Corumbataí ele já começa a apresentar problemas devido à sua degradação ambiental que ele tem, né? Problemas com nascentes, problema com mata ciliar e por aí vai, onde está diminuindo a qualidade e a quantidade de água que o rio Corumbataí pode ofertar para a cidade. Então, quer dizer, a gente tem esse problema pontual, que é das redes, e a gente tem um problema futuro a ser encarado, que a gente pode ficar sem água devido à degradação da questão ambiental dos nossos mananciais, que é o rio Piracicaba, e os nossos principais mananciais, que é o Piracicaba e o Corumbataí. De verdade, é mais grave do que eu pensei. Sim. É grave realmente e tem que ter ações contundentes nesse sentido. Rai, aconteceu a CPI do SEMAI. Queria que você falasse um pouco o que foi a CPI, o que motivou essa CPI e como foi a sua atuação durante essa CPI. Bom, a CPI ela foi proposta por um dos vereadores na casa em razão da falta de água, em razão dos esgotos, em razão do próprio problema estrutural do SEMAI e também os valores da tarifa da água e do esgoto. Esses foram as motivações para que fosse instalada essa CPI,
E aí eu fiquei a presidenta desta CPI, juntamente com 2 outros colegas que compuseram essa CPI. E nós fizemos um trabalho bastante rigoroso. Não vai dar para eu falar tudo que nós fizemos nessa CPI, senão nós vamos ficar aqui um dia todo falando. Mas aí nós levantamos toda essa problemática do esgoto nos rios, né, nos nossos mananciais, córregos, rios, lagos, de esgoto in natura. Nós fizemos um diagnóstico sobre isso. E nós também levantamos essa questão desta perda de água e os prejuízos que isso tem na falta de água para os munícipes e o custo altíssimo que isso significa, né? Imagina, o SEMAI tem um custo para tratar um volume de água e 50% deste volume tratado simplesmente é descartado. E a necessidade de você fazer um investimento nesta rede pública de distribuição de água para a população. Piracicaba tem 254 anos e esta rede, ela ainda, na sua grande maioria, é de ferro. Portanto, ela precisa ser trocada. E urgente, porque, em grande medida, essa perda dos vazamentos, como já o Igor tratou aqui. E um fator também que é bastante relevante, o município, todos os órgãos públicos da cidade não pagam o consumo da água. Então, o SEMAI, que é o produtor desse, quem produz este bem, que é a água, ele tem todo esse custo, mas quando distribui para os bens públicos, aí esses bens públicos não pagam pela água que consome. Esses aparelhos públicos, você está dizendo, por exemplo, o posto de saúde, a própria prefeitura, a Câmara, as escolas. Então, assim, cada secretaria deveria pagar pelo seu consumo de água, mas ela não paga. E isso tem um problema também do ponto de vista dos recursos do SEMAI, porque ele também, os recursos do SEMAI é finito, e se o produto que ele tem para angariar recursos é a venda da água para quem consome a água, e se um contingente imenso de órgãos públicos não pagam, isso tem um déficit do ponto de vista dos recursos. Alguém paga, né? Alguém paga. Aí o cidadão é quem paga. Com certeza. E tem um sucateamento do SEMAI também. O SEMAI, ao longo do tempo, ele tem sucateado. E para concluir com relação a essa questão da rede, nós temos conversado um pouco lá sobre essa questão da rede de distribuição de água e desse diagnóstico que o Igor trouxe aqui, que é necessário fazer esse diagnóstico para você fazer a recuperação desta rede e a gente deixar de perder água. Isso é um investimento alto. E este prefeito, por exemplo, fez um empréstimo na ordem dos mais de 200 milhões de reais para recapear as ruas na cidade. E aí, assim, daqui a pouco, porque não tem como não fazer um planejamento para fazer a troca dessa rede de água, de distribuição de água, dessa rede. E aí vai ter que rasgar todo o asfalto. Você já pensou o custo que vamos ter? Nós temos um custo para o pagamento desse empréstimo que foi feito, que é o próximo prefeito que vai começar o pagamento, que é em 2025, que vai iniciar o pagamento desse empréstimo. Vai ter que fazer um planejamento adequado, olhar como que está essa rede, para fazer esse planejamento de manutenção e também refazimento. E aí nós vamos ter que rasgar esse asfalto, fazer toda essa rede e depois fazer o recapeamento. Então, as coisas são feitas sem planejamento.
a um custo altíssimo, sem que as pessoas pensem como nós organizamos a cidade, como nós fazemos o investimento do ponto de vista do socioeconômico dos recursos e que sejam otimizados. Não, parece que assim, dinheiro público não é de ninguém, eu faço o que eu quero, sem planejamento, sem nada. Então, assim, nós jogamos o recurso, nós não, que eu não me incluo nisso, nós não nos incluímos. Aquele que está fazendo a gestão dos recursos, dos nossos recursos públicos, usam nossos recursos como se grama fosse, jogam ralo abaixo, sem nenhum cuidado, sem nenhuma responsabilidade. E isso é revoltante, isso. Quando a gente analisa isso, e aí, por mais que nós cobremos, por mais que nós denunciemos, por mais que nós façamos as cobranças que são necessárias serem feitas, a gente, na verdade, não conseguimos, né, fazer com que haja uma mudança nesse sentido. A pergunta, Rai, é como o legislativo pode atuar nesse sentido? Qual a força do legislativo para poder pressionar o executivo na adoção de ações mais eficazes com relação ao meio ambiente? Cobrar. Esse é o nosso papel. E, além de cobrar, nós também temos que buscar medidas que possam ser mitigadoras. Agora, nós estamos pensando em medidas que reduzam os danos. E, nesse sentido, nós temos até um projeto de lei que não foi ainda a discussão, porque foi dado pela inconstitucionalidade, porque o legislativo ele tem algumas competências e nós não podemos apresentar projetos de lei que crie despesas para o município, para o executivo. Isso é um limitador, mas nós temos, na verdade, apresentado muitos projetos de lei, e o prefeito tem vetado. Esse é o prefeito que mais vetou leis aprovadas pelo Legislativo. E no que diz respeito especificamente a essa questão do meio ambiente, nós apresentamos um projeto de lei de contingenciamento. O que é contingenciamento? É você ter uma prevenção, você trabalhar preventivamente, politicamente, para impedir que alguns crimes possam acontecer. Aí seja na própria ausência de água, seja na questão da preservação patrimonial, seja na questão para prevenir desmatamento, prevenir queimadas e tantas outras coisas. Então, nós apresentamos um projeto nesse sentido. Com isso, nós criamos um fundo para que tenha recursos especificamente para isso. Prevenção das enchentes. Nós temos em Piracicaba alguns lugares de enchentes que têm trazido prejuízos imensos para a população por falta de uma prevenção. E aí com esse fundo de recursos, você pode criar um fundo de recursos para você tomar essas medidas, mas e também criar um conselho que faça a gestão desses recursos. Mas, para isso, nós precisamos também que a defesa civil ela seja uma defesa civil que, de fato, tenha uma estrutura para também implementar uma ação dessa natureza. Só para vocês terem uma ideia, a Defesa Civil tem 3 funcionários. E como um agora saiu candidato a vereador, então nós temos 2 funcionários na Defesa Civil. Então você percebe que o município, ao longo do tempo, não tem nenhuma ação, seja do ponto de vista da estruturação da defesa civil, seja de você ter uma política preventiva. E aí o legislativo, nós apresentamos esse projeto de lei, esperamos que ele venha para a pauta, que nós aprovemos, e aí esperamos que o prefeito não vete. Ao contrário, implemente essa proposta para que a gente possa pelo menos reduzir danos. Reduzir, porque o prejuízo já está feito, né?
Nós que acompanhamos um pouco o trabalho do Legislativo sabemos que a Ray de Almeida é uma das parlamentares mais combativas na defesa dos direitos sociais, da justiça social, do direito das mulheres e também do meio ambiente. Então, espero que você certamente estará conosco nesse próximo mandato para continuar defendendo, né, essas causas tão importantes, tão caras a todos nós. Nessa edição do Papo com a Ray, a gente recebeu o nosso querido companheiro Igor Serra, e eu vou passar a palavra para você agora, Igor, para suas derradeiras considerações. Eu quero que você fale como especialista que você é em meio ambiente, na gestão de recursos hídricos, mas eu quero que você fale também como cidadão. O que nós devemos esperar para os próximos anos? O que a nossa cidade precisa para que nós possamos viver com melhor qualidade? Você quer que eu seja pessimista ou otimista? Otimista. Um de cada vez. Cara, a Piracicaba ela tem desafios assim pontuais, urgentes, para ser enfrentados, né? O primeiro desafio seria a gente parar de degradar, né? Que o poder público parasse de degradar. Esse é o primeiro desafio que a gente tem. A gente vê vereadores combativos, a gente vê uma sociedade combativa se mobilizando a cada problema que acontece. Mas, porém, o problema a gente sente que vem de cima, né? A gente sente que o executivo parece que trabalha contra. E a gente vê aí as questões dos desmatamentos na cidade, questão das queimadas, a gente não tem um plano de mitigação, a gente não tem um plano de prevenção ou resiliência às mudanças climáticas, né? A gente é pobre, muito pobre de políticas públicas voltadas ao meio ambiente. E cada vez mais, nesse governo, que espero que termine, não sei se eu posso falar isso aqui, que espero que termine, o próximo que entrar vai ter um desafio enorme para parar com de causar esses impactos negativos e comece a pensar em resiliência, né? Que a gente possa ser um município resiliente aos problemas gerados pela essa outra administração, que a gente possa reconstruir a cidade, a gente possa fazer a cidade voltar a ser verde, porque a gente tem uma vocação, Piracicaba tem uma vocação ambiental extremamente grande, e isso é notório, porém essa vocação a gente está deixando de lado, através dessas políticas errôneas que vêm sendo tomadas. E a gente precisa também, além de parar e recompor esses problemas que foram trazidos, a gente precisa pensar lá na frente. A gente precisa pensar que mudanças climáticas é um fato que a gente tem que enfrentar. E a gente tem que pensar nas resiliências e nos problemas que a gente vai enfrentar com essas mudanças climáticas que estão chegando, né? Não é só a questão do esgoto, é um enorme problema o esgoto na cidade, é um enorme problema a questão da arborização urbana e rural, né? É um enorme problema a questão dos mananciais, dos cursos d'água degradados. São problemas que a gente já tem antes das mudanças climáticas. E a gente não cuidou desses problemas, né? E com as mudanças climáticas, a gente vai ter muito mais problemas que a gente vai ter para enfrentar. A gente está pensando em resiliência para isso. A gente tem que pensar que se a gente não mudar a chavinha, que já era para ter sido mudada, a gente vai sofrer muito. E a gente vai sofrer muito e aí eu vou ser, não sei se na opinião de quem está ouvindo é pessimista, é pessimismo, mas eu gosto de ser extremamente cético daquilo que eu falo e que eu vejo. Se a gente não virar essa chavinha, o futuro que nos aguarda vai ser bem complicado. Pois é, diante dessa declaração, a gente tem que lembrar a você que vai votar para conhecer a proposta que o seu candidato tem com relação ao meio ambiente, quer para o executivo ou para o legislativo,
como foi a atuação dele nesses últimos anos com relação a essa pauta. Antes de votar, é muito importante saber disso, porque, como o Igor bem colocou, se nós não formos negacionistas e se trabalharmos corretamente, teremos um grande desafio, uma batalha dura. Agora, se formos ainda negacionistas, aí estaríamos na beira do abismo. Exatamente. Raide Almeida, eu passo a palavra para você, para suas considerações derradeiras. Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente a participação do Igor aqui conosco. Eu que agradeço a confiança. Nossa, o Igor vem, sempre tem muito, ele tem muito a contribuir sobre essa questão ambiental e ele trouxe aqui para nós bastante informações e saídas, né? Ele traz aqui também saídas. Então, quero agradecer muito esta oportunidade de estar aqui mais uma vez com você, Igor, falando desse tema tão importante para a sociedade. E como bem você falou, Wilson, que as pessoas não votem nos negacionistas, porque nós temos candidaturas que têm apoios dos negacionistas, e se tem apoio de negacionistas, é porque são negacionistas. E vai ficar comprometido com eles. Com eles, Então, acho que a gente precisa mesmo fazer uma análise muito criteriosa sobre os nossos votos. E o nosso voto não tem valor. O nosso valor o voto é consequência. Portanto, a gente votar naquelas pessoas que estão comprometidas com as pautas sociais, as pautas ambientais. Se nós não tivermos um ambiente saudável, preservado, nós também não temos o social preservado, porque um é consequência do outro. Então, que nós pensemos eu sou bastante otimista, mas eu sou muito otimista, acredito no ser humano, aposto no ser humano e esperamos que nós possamos eleger as pessoas que estejam comprometidas com o meio ambiente, com as pessoas e com a mudança, de fato, desse estado que é tão deplorável da humanidade que nós estamos vivendo, que é da mentira, que é da negação, que é da exploração, para que a gente possa ter uma vida melhor. E, lógico, por fim, agradecer a você, Wilson, por estar aqui conosco, fazendo essa mediação, que tem sido um parceiro de extrema relevância também. Quero agradecer. E quero agradecer a cada um das pessoas que vão ter paciência de nos ouvir depois, né, assistir a esse podcast, e também ao André e o Alexandre Bragion, que estão aqui conosco. Muito obrigada. Chegamos ao fim de mais um Papo com a Rai. Agradecemos ao Igor Serra, nosso convidado. Eu agradeço pela oportunidade de aqui estar e agradeço por você, companheiro, e por você, companheira. E lhe peço, se você gostou, compartilhe esse vídeo, clique no botão de curtir, né? Deixe seu comentário, faça uma pergunta, interaja conosco, né? A gente está aberto para poder receber as suas dúvidas ou as suas sugestões. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.